Oi, né, gente? Eu tava aqui deitada no meu sofá e eu fiz um vídeo mais cedo, não deu muito certo. Tô fazendo ele de novo. Tô aqui descansando, viu, gente? Não precisa ficar preocupado, não tô doente. Já me recuperei 100% da dengue. E eu queria falar sobre depressão. E pensei, essa posição vai ser a melhor, né? A pessoa depressiva só fica deitada. E eu enfrentei depressão desde que eu me entendo por gente. Nem às vezes um adulto não sabe lidar, né, com esse sentimento, um turbilhão de sentimentos, né, eu costumo dizer. Imagina uma criança já de 5, 6, 7 anos e pouco era falado, né, de depressão. Depressão ainda nos dias de hoje, como naquele tempo, era sinal de frescura, sinal de falta do que fazer. E como eu ouvia muito, minha mãe era católica, mas eu ouvia demais ela dizer: é falta de Deus. Não, gente. Tem pastores se suicidando com depressão. Porque nós somos seres humanos, né? Como a Bíblia diz, né? Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Essas aflições são carnais. Então que a gente não deve demonizar tudo. Porque somos agentes do céu. Mas estamos vivendo temporariamente como hóspedes da terra, né? Então, isso é normal, né? O ser humano pode se decair, acontecer algo, como no meu caso, era família desestruturada, né? Eu tinha uma família totalmente disfuncional, mãe abandonada, com outra pessoa que era só violência, se separando todo dia, né? Direto. Ela nem gosta que eu falo, ela fala, não, fica falando isso não, porque eu não conheci Jesus. E alguns episódios que eu vou falar aqui, ela fala assim, não fala não, porque eu vou ficar triste, né? Mas não, ela não sabia, né, gente? Ninguém sabia. Muitas pessoas não sabem lidar com depressão ainda, nesse século, né, nos dias de hoje. E dizer pra vocês que não é frescura, não é falta de Deus. E eu não tinha ninguém pra conversar. Geralmente eu ia pro cantinho, ficava ali triste, chorando, pensando na minha vida. Eu só me perguntava por quê. Mas por que o quê? Eu ficava, gente, porque eu fico só me perguntando por quê. Quem me via perguntava, né? Eu tenho um primo, ele falou assim uma vez, isso é pra minha mãe, isso é pra mim. Você é doida, porque eu ia me esconder atrás do padrão de energia da minha avó, sempre que chegava a visita. E ele foi lá pra tentar, tipo, me tirar dali, né? Entender porque eu tava fugindo daquela forma, se era vergonha. Então todo mundo já entendia também que eu era vergonhosa. Então, na maioria das vezes, eu entrava dentro do quarto, eu não precisava me preocupar. Ainda criança. Eu não precisava me preocupar que alguém ia entrar lá e interromper o que eu estivesse fazendo. E sentido da depressão, gente, eu ficava dentro daquele quarto e se eu pudesse, eu me transportava daquele quarto. Quando eles abrissem o quarto, eu já nem estaria mais ali. Porque é um drama total. E de criança para adolescência, a depressão foi piorando. E eu já comecei o desejo, né, de suicídio. E eu falava, mãe, eu não tô aguentando. Não, vai dar graças a Deus da sua vida. Vai caçar o que fazer, porque eu era uma criança mesmo depressiva. Eu preenchia cuidando dos meus irmãos. Onde tinha criança, quanto na casa da minha mãe, como na casa da minha avó. Eu preenchia com as crianças. Até hoje, gente, eu amo criança. Quando às vezes eu não estava bem, eu procurava meus filhos, eu abraçava uma vizinha aqui. Às vezes ela vem aqui em casa, às vezes estou nos piores momentos. Eu vou dar um açaí, alguma coisa para as crianças, umas balinhas. Nossa, eu me sinto assim, revigorada, né? E eu tinha uma amiga, ela chamava Joel, mas não tinha esse negócio de preconceito naquela época, eu tinha acho que 7 anos. Eu desabafava com ela. E ela era assim, bem negra, aqueles, tipo, africana mesmo. E eu falava, não, Joelma,
minha mãe só briga comigo e tal, e ela não me entende. Eu falava, conversa com ela. Não, minha mãe nem gosta de mim, Joelma. Porque eu sentia que a minha mãe não gostava de mim. Porque quem me via e achava que a minha mãe nem era minha mãe, né? Hoje ela é uma ótima mãe, graças a Deus, mas ela era muito agressiva. Eu não achava que ela me tratava igual os meus irmãos. Os meus 3 irmãos foi totalmente diferentes. Eles acham que ela me tratava melhor, então é aquela coisa do diabo, né? Ele contando aquela mentira na nossa mente. Mas a minha mãe era extremamente carinhosa, tirando esses períodos. Mas a depressão e a falta de Deus piorava tudo. Enquanto eu conversava com a Joelma, eu desenhava nas pernas dela. Eu achava muito legal, porque ela era como um quadro negro, eu era tão branquinha. Acho que tá dando tempo pra ver que eu tô andando um pouco no sol. Aonde minha sobrancelha tá branca, gente, aqui, ó, que eu fiz sobrancelha. Aonde ela tá branca aqui, ó, isso aqui não é uma luz, não é nada. Isso aqui é a cor que eu era. Eu era quase albina, muito branquinha. E era tão legal, ela me achava legal, eu branquinha. E eu achava engraçado, ela tão moreninha. Fosse uns dias de hoje, né? Depressão ia piorar. Ali eu cheguei em casa, a mãe dela ia lá em casa, me chamar de racista, mas nada. Eu nem conhecia a mãe dela. E ela também, acho que tinha uma vida difícil, a mãe bebia. E a gente sentava atrás da escola. E eu morava no bairro São Geraldo, em Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Essa pessoa pode assistir e se identificar. Não, eu morava no bairro Santo Antônio. Tinha uma imagem assim do santo quase na frente da minha casa. Era de frente para a praça. Eu morava nas casas popular da dona Josefina, a mãe do Delém. Eles eram loirinhos. Ela era gordinha, do Delém e da. Ah, esqueci o nome, da Umbelina, a filha dela. E a gente ficava ali horas e horas e horas conversando, gente. Mas aí eu fui crescendo, a gente trocou de cidade. Meu avô buscou minha mãe pra casa dele, porque ele já tava sabendo, né? Que antigamente era assim. O pai ficava sabendo uma coisa, ele ia à frente. Hoje não. Hoje os pais sabem que as filhas estão apanhando e não tá nem aí, né? Ah, ele escolheu essa vida pra ela e não aceita a filha de volta. Meu avô buscou ela. Nisso a depressão piorou, porque eu não conhecia ninguém, não tinha Joelma pra desabafar. Ainda pra completar, entrei numa escola do bairro que as crianças só faziam bullying comigo. Então piorou mais a depressão, já não podia conversar com ninguém. Às vezes a casa da minha avó era cheia de gente. Às vezes eu ajudava a fazer uma festinha de aniversário para alguma criança. Gente, eu ajudava por 24 horas sem dormir, sem descansar, enrolando balinha de coco. Quando os convidados começavam a chegar, gente, era aquele monte de gente, mas eu me sentia sozinha. Eu entrava para dentro do banheiro, ali eu chorava, chorava, chorava. Minha mãe, sai daí, por que você tá aí? E não fosse hoje, né? Minha mãe falasse, oi filha, eu te dou o celular, sai. Não, ela falava, se eu sair eu vou te arrancar daí. E ela me tirava. Hoje que não tem foto, eu com o olho todo vermelho, tirando que quando eu choro não dá muita diferença não, meu olho não fica muito vermelho. Mas meu olho ficava inchado, de tanto chorar. Mas eu não feitava festa. Eu não lembro, mas parece que eu não comia direito. Então todo mundo ali dos parentes já me tratava como a doida, a maluca. Certa vez a depressão piorou tanto. Eu tava começando ali mais ou menos com meus 11 anos de idade, não, 9, 10 anos de idade. Eu comecei a achar que as minhas bonecas estavam tendo sensibilidade. Eu falava, olha, minha boneca fez cocô, feder. Minha boneca precisa tomar banho. Eu não fazia mais nada, eu não penteava cabelo, eu não tomava banho. Eu me lembro que a minha tia Ana, ela cuidava de mim e dos meus irmãos, para minha mãe trabalhar. Um dia ela me levou forçada para tomar banho, lavar o cabelo e escovar os dentes, porque eu não queria fazer absolutamente nada. Não dormia à noite, só pensando coisas ruins. Certa vez eu já fiquei com a vida adulta, né? Eu fiquei 15 dias devido ao acontecimento. Fiquei 15 dias dentro de um quarto, sem fazer nada. Certa vez antes disso, eu fiquei um mês, não sei se foi um mês, 2 meses, sem tomar banho,
sem pentear cabelo, sem fazer nada. A ponto que eu tinha um cabelão, eu tive que cortar o meu cabelo quase assim, ó, um pouco abaixo aqui do final da orelha. Porque não dava pra pentear, gente. Porque meu cabelo, quando ele embaraça, fica igualzinho aqueles hippies lá que faz aqueles crococó estranho no cabelo. Porque eu não sentia vontade de tomar banho, fazer nada. Então, é o que eu digo pra vocês. Vocês têm, às vezes, falam assim, ah, é porque o pastor suicidou, o pastor tá com depressão. Gente, converse, se você for casal. Você observa, talvez você chegava, o seu pastor estava limpando a igreja, agora te dando a palavra, agora você chega, você fala, meu pastor tá esquisito. Eu chego, você fica no escritório, ou fica lá mexendo no teclado e não conversa com a gente. Isso aí pode ser um sinal de depressão. Criança que só fica dentro de um quarto, não quer ir em lugar nenhum, igual o meu caso. E eu me reneguei uma vez, a minha mãe, o meu primo Ricardo, tava indo levar a gente no parque de diversão e eu não quis ir. Eu falei, não quero ir. Não me sentia bem. Chegava lá, não brincava em nada. Quando eu chegava a sair, a minha mãe às vezes me forçava a brincar de alguma coisa. Me colocava em algum brinquedo, fosse parque de diversão, mas ali eu chorava, não queria ficar e ela sem entender nada. Mas dentro de mim, eu e Deus sabia o tanto que a depressão estava me corroendo. E Deus é tão bom, né, que sabemos que a Bíblia fala que a amargura, né, é o resultado do câncer, né, dos dias de hoje. E eu agradeço a Deus por eu não ter tido câncer, não ter tido nada, porque a minha amargura, gente, desde criança era total. Certa vez a minha irmã falou, sai de casa, vai lá fora, você precisa de tomar sol. Eu falava, eu não dou conta, eu não consigo nem sair no portão. Então a segunda pessoa, depois da Joelma, que me aconselhou foi minha irmã também, questão de depressão, me ajudou bastante, né? Então, às vezes você não tem uma amiga, não tem uma irmã para aconselhar você que está com depressão. Ou se você é uma irmã, aconselhe, né? Se você é uma mãe, aconselhe seus filhos. Seu filho só fica dentro de um quarto, no celular, né? Fica atento. Enfim, é o que eu queria falar para vocês. Compartilhe, dê seus likes, se inscreve, comenta aí se você já teve algum episódio de depressão, como foi. Se você é como eu, hoje eu tô 100% recuperada. Tem pessoas que me falam, é inacreditável, porque nem nos momentos ruins eu choro, fico triste. Às vezes eu quero chorar, eu chego na igreja, eu quero chorar e eu não consigo, gente. E quando eu choro, parece que o mundo vai acabar. De tanta lágrima e desespero, porque eu não tô acostumada, né? Mais com esse episódio. E as pessoas falam, não acredito, você perdeu a voz quando você era criança, você tinha depressão. Não dá pra acreditar. Porque tem pessoas como o pregador Lu, muitas pessoas que fazem relatos, né? O cantor pregador Lu, muitas pessoas fazem relatos. Que mesmo depois da vida adulta, indo pra igreja, e ainda tem, né, lapso, um quadro, uma crise de depressão. Graças a Deus eu não tenho mais nada. A pior coisa era ficar sozinha. Com as pessoas eu me senti sozinha era pior. Hoje não, hoje eu fico dentro de casa, eu fico numa paz tremenda. Porque eu sinto Deus aqui. Eu sinto que hoje eu tô passando luta, gente. Não vou falar que tá 100%. Não, não tá. Mas eu sei que amanhã pertence a Deus. E o amanhã, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a diferença de uma pessoa que tem depressão. Ela não acha que vai ter amanhã. Afinal, aliás, ela nem quer que esteja um amanhã. E a saída não é tirar a própria vida. Porque a Bíblia fala que o suicida, quem tira a própria vida, num quadro de pessoas lá que ele fala, não vai herdar os céus, vai pro inferno. Mas imagina, você está sofrendo tanto hoje, onde você pode pedir ajuda, você pode ligar um ventilador se tiver calor, para você pegar um pouco do ar, né? Que a gente desenvolve síndrome do pânico, como eu não estava conseguindo nem sair na rua, achava que sempre ia acontecer alguma coisa, prevendo, é só coisa ruim. Então, imagina o inferno, eternamente, pensar que nunca mais vai sair daquele sofrimento. Então, gente, a morte não é a saída. Não aconselho, eu parei com tudo, gente, não tomo mais antidepressivo, durmo a noite toda,
Mas eu não aconselho, né, você parar com seus antidepressivos. Mas eles não vai ser a solução para sua vida o resto da vida. As terapias, né? Eu aconselho, eu faço terapia. Meu marido faz terapia, já fez terapia como psiquiatra. Não é mais, não é esse tabu de, é loucura fazer psiquiatra, gente. A gente tem que cuidar da mente, né? Uma pessoa, pelo contrário, uma pessoa inteligente, saudável, ela deve cuidar, sim, da sua mente. Se a gente cuida do corpo, né? Se a gente toma banho, se a gente faz a unha, faz a sobrancelha, né? Como eu fiz a minha. E por que não vai cuidar da mente, né? Tem hora que ela precisa ser resetada por muita informação, né? Nos canais de comunicação, é muita violência. Nunca se viu falar com violência como hoje, porque a velocidade está sendo mais rápida, né? Para chegar até a nossa casa com como é que fala? Tecnologia, né? Computador, televisão, smartphone. Então a mente precisa ser resetada. E não pense, gente, que depressão é frescura. Nunca pense isso, né? Nunca pense. Porque quando a minha mãe falava, ai, já vem você, eu não aguento até hoje. Outro dia eu fui falar com ela, mesmo depois de convertida, gente. Eu falei, mãe, não era triste, depressivo. Falei, mãe, nossa, eu acordei hoje com uma amargura, queria que a senhora orasse por mim. Você já conhece e tem que ficar triste nada, porque você acordou nessa manhã. Eu falei, gente, mudou nada. Não mudou em nada. Mudou 4,3 meu e 6,5 dela. Mas as falas, gente, ainda são a mesma. Infelizmente, gente, a minha mãe ainda não entende sobre depressão. Então, tenta entender sobre depressão. Pesquise sobre isso. Veja que não é frescura. O cérebro e o coração de uma pessoa depressiva, para vocês terem uma ideia, a ciência já comprovou. Eles são diferentes. Eles desgastam mais rápido, degeneram, né? Mais rapidamente. Por isso que eles falam, sorri, né? Quem sorri não tem rugas. É exatamente isso, gente. O seu estar, né? Seu bem-estar de espírito, ali ele faz, né? Se você vai viver longe, ou você vai viver longamente, ou você vai viver pouco, né? Como na Bíblia, Moisés se encontrou com Deus, né? Ele viu a sombra de Deus. Quando ele desceu, todos estavam dizendo que ele estava brilhando, né? Assim é quando o bem-estar, né, com Deus e com a gente mesmo tá bem. Hoje as pessoas olham para mim e falam, olha, eu te reconheci pelo olho, porque diz que o meu olho, ele é muito expressivo. O meu olho conta a minha vida. Mas pelo rosto eu não te conheceria, a pessoa fala, porque hoje seu rosto brilha, você é uma pessoa feliz, né? Que fala até demais, que não sei se vocês sabem, a primeira coisa que a depressão faz é fazer você se calar. Porque se ninguém te entende, então você entende que não precisa mais falar. E eu parei de falar num certo período também, por causa da depressão. E o que é depressão? E depressão é a pessoa rica, não tem motivo para estar depressiva. Alguma coisa aconteceu com ela, gente. Alguma coisa que ela não filtrou bem. No meu caso, era como eu falei, família desestruturada, traumas familiares foi o que me ocasionou o alojamento da depressão. Então, conversa, né? Às vezes você pode pedir perdão para uma pessoa. Naquele momento que você chateou ela, falou algo, às vezes nem foi do coração, foi da boca para fora. Porque às vezes você pode evitar daquela pessoa ficar 20, 30 anos com uma depressão. Porque o ódio é a pessoa odiar a si mesmo. Porque o ódio, você vai para os Estados Unidos, você leva. Então, se alguém fica com raiva de você, ela vai ficar com tanto ódio que ela vai te levar no coração e vai se tornar em uma depressão, não é? Como tem um ditado de um escritor, ele fala assim, Deus fala na Bíblia para eu amar os meus inimigos. Então eu comecei amando a mim mesmo. Porque a gente se faz como nossos próprios inimigos. Quando a gente guarda ódio, guarda uma depressão não falada,
um sentimento, né, não expressado. Então é o que eu deixo para vocês nesse dia.